Oi, tudo bem? Eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com você sobre uma experiência da minha vida. A importância do acordo no relacionamento. É comum a gente ouvir: "Ah, nós somos uma só carne", se referindo ao cônjuge. E a palavra de Deus diz que homem e mulher, quando se unem, formam uma só carne. Mas na vida real, esse desafio de ser uma só carne se mostra em vários aspectos da nossa vida. Eu estou falando da minha experiência de vida, com a minha história, com a minha vida, com a minha bagagem de vida, com os meus 25 anos de casada com o Fernando. Com tudo que eu vivi na minha infância, lá no interior do Maranhão. Entrando em um relacionamento com meu marido, com toda a sua história de vida, com a sua bagagem de vida, com a sua criação também diferente da minha. Afinal, vivemos em mundos diferentes, criações diferentes, e aí resolvemos nos unirmos e viver como uma só carne. E aí é que entra um grande desafio. Nós entramos no relacionamento baseado no que nós vivemos com a nossa família, nas nossas casas, com os nossos pais, o que nós vivemos, as nossas emoções, as nossas verdades, as minhas verdades, e o Fernando tem as verdades dele. E aí começa o grande desafio no relacionamento. Como é que duas pessoas tão diferentes, vindo de mundos diferentes, talvez nem tão diferentes, mas quando percebe que tem que viver, conviver e dividir uma vida a dois, percebe-se que existem pequenas coisas que causam uma grande confusão. E aí é que entra a importância do acordo. Dalila, e o que é o acordo? Se eu puxar para o lado do direito, é o combinado entre eu e você, sobre um aspecto entre o combinado entre pensar, comunicar e agir. Falando assim, até parece que é fácil, né? Mas na hora que tem duas pessoas com visões diferentes, com pensamentos diferentes, não é fácil para alinhar, leva um tempo e não é fácil para alinhar esse acordo. E hoje eu vou falar um pouquinho como eu fiz com o Fernando na nossa vida para encontrar esse acordo. Hoje nós temos 24 anos de casados, tá? E independentemente de alguma área da nossa vida onde exista ou já existiu dificuldades, hoje nós conseguimos, através do acordo, ter uma visão e amadurecer com mais rapidez, digamos assim, com mais facilidade de entender um e o outro. Não era como no começo do relacionamento, onde nós não conseguimos compreender em determinados pontos, em determinadas áreas da minha vida ou da dele, a gente se entender com facilidade. Hoje é o contrário, nós já conseguimos nos entendermos e isso foi através do acordo. Hoje, eu e o Fernando temos uma visão de futuro praticamente 100% de todas as áreas das nossas vidas. E esse alinhamento de visão faz toda a diferença. Então, a minha primeira dica aqui hoje, que eu queria deixar aqui hoje para você é: busque com sabedoria, com humildade, tá? Com posicionamento correto, junto com seu esposo, todas as áreas da vida de vocês e defina um objetivo que seja comum e que seja bom para os dois. Dalila, talvez esse seja o maior desafio. Ok, mas enquanto esse desafio não sair do papel, enquanto esse desafio não estiver alinhado com os objetivos de vocês, enquanto vocês não olharem para a mesma direção,
vai ser complicado vocês terem êxito nesta área da vida de vocês. É muito importante. E aí é que começa, a essência de uma só carne. Os dois com o mesmo alinhamento, com o mesmo olhar na mesma direção, deixando para trás o orgulho e buscando com humildade, com respeito mútuo, com as divergências e olharem para a mesma direção, porque aí com certeza vocês vão ter êxito na vida e na direção em que vocês tomarem. É entender que eu flexibilizo e que ele flexibiliza, e que os dois juntos, andando na mesma direção, olhando com o mesmo sentido, olhando tendo os mesmos objetivos e olhar juntos, vão ter estratégias, visão para alcançar determinado objetivo. Então, essa é a minha primeira dica: alinhamento de visão. A segunda coisa é: eu tenho características, habilidades, competências diferentes do meu cônjuge. E ele tem características, habilidades, competências diferentes das minhas, que somando as duas fazem uma grande diferença. E aí é que começa o potencial de uma só carne. Imaginem as minhas competências somadas com as competências dele, rumo a uma única visão, a uma única direção. E é isso que nós temos visto muito forte na nossa vida no decorrer desses anos. Por exemplo, a gente sempre percebeu que eu sou boa em regras, em cumprir, em organizar, em colocar as coisas nos lugares, em organizar as coisas no geral, de cumprir, como é que eu posso falar? Eu sou de ser metódica. Gosto das coisas alinhadas nos seus devidos lugares, tudo organizado, tudo planejado. É o meu jeito. Já o Fernando, ele é muito visionário, muito empreendedor. Ele enxerga longe. Então, nesse alinhamento de habilidades, nós dividimos as competências para cada área de nossas vidas, baseado na. Então, nesse alinhamento de habilidades, nós dividimos as competências para cada área de nossas vidas, baseado no meu papel de mãe. 80% das responsabilidades com os meus filhos, com os nossos filhos, sempre foram meus. Por quê? Porque eu entendo que essa responsabilidade é minha, de mãe. No nosso papel profissional, cada um empenha o seu peso. Ele tem o dele e eu tenho o meu. Nos familiares, cada um tem o seu peso. Digamos assim que no papel familiar, 70% eu tenho competência de juntar a família, de unir, de chamar para o almoço, para o jantar e assim por diante. 30% da competência familiar é com Fernando. Finanças, 90% é com ele. Então, qual é a minha mensagem? O que eu quero deixar aqui para você hoje é o seguinte. Primeiro, a importância do acordo na vida de vocês. Por mais desafiador que seja alinhar um acordo entre o casal, é importante. Por mais difícil que seja, alinhe um acordo para cada área, para cada pilar da vida de vocês. É muito importante. Combinem, conduzem esse pilar da vida de vocês dois. Vocês dois são uma só carne. E é muito importante que vocês estejam alinhados com cada um no seu papel, cada um com o seu pilar, desenvolvendo, empenhando cada um no seu papel, forme a competência, as habilidades de cada um. Segunda coisa, você pode até não concordar com o seu cônjuge, mas na hora que vocês baterem o martelo naquele acordo, na hora que vocês fecharem aquele acordo,
aquele acordo foi estabelecido, aquela decisão também é sua. Aquele acordo também é seu. E você tem que brigar por ele. Então, isso é honra. Então, na hora em que você combinou algo com ele, por mais que você não tenha concordado com aquela posição, a partir do momento em que vocês bateram o martelo e que você concordou, a partir de agora, essa posição também é sua. Terceiro ponto, distribua as habilidades e competências de cada um, com o que cada um sabe fazer, com o que cada um sabe lidar. E aí vocês estão prontos para ter uma vida com êxito nos pilares de cada um de vocês. E pronto, podem voar. Um abraço, fiquem na paz.